Olá, sétimo ano, bom dia! Hoje é terça-feira e eu venho apresentar para vocês as aulas de hoje. Como toda terça, hoje vocês terão nessa videoaula uma aula de matemática, uma aula de redação, uma aula de inglês, uma aula de educação física e uma aula de ciências. E as aulas ocorrerão nessa mesma ordem. A primeira aula de matemática, ministrada pelo Mister Matheus. A segunda aula de redação, ministrada pela Miss Cristiane. A terceira aula de inglês, ministrada pelo Mister Steffley. A quarta aula de educação física, ministrada pelo Mister Igor. E, por fim, a última aula de ciências, ministrada pela Miss Val. Como sempre, estou deixando para vocês aqui na descrição do vídeo o momento exato que cada uma dessas aulas começam, além da agenda do dia. Pessoal, desde ontem nós estamos enviando para vocês a agenda. Passem essa agenda para a agenda de vocês, se organizem quanto às atividades de homework, ok? Pessoal, vale lembrar, né, a dica que nós sempre damos. A atividade do dia, façam no dia. Não deixem que suas atividades acumulem. E qualquer dúvida, nos procure, seja pelas nossas lives que acontecem ao longo da semana, seja pelas nossas redes sociais ou pelos números que nós já fornecemos para vocês lá nos grupos de WhatsApp. Ok? Pessoal, no mais, desejamos a todos então uma ótima terça-feira e até amanhã. Fiquem com Deus. Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai resolver alguns exercícios, tá? De potências com base negativa e potências com expoente negativo, beleza? Então a página é a página 57, começando na número 1, tá? Então vamos resolvendo aí até onde a gente conseguir resolver. Ó, número 1 fala assim, ó. Escreva se o resultado de cada potência é positivo ou negativo, tá? Então vamos pôr aqui, ó, número 1, letra A. Na letra A a gente tem o quê? Ó, menos 5,9 a oitava. Tá, gente? Então, ó, notem que nossa base ela é negativa, o expoente é positivo, tá? Ó, pra gente, isso aqui é o quê? A mesma coisa que a gente fez isso aqui, ó. Menos 5,9 vezes menos 5,9 vezes menos 5,9 até a gente repetir isso aqui 8 vezes. Colocar menos 5,9 vezes ele 8 vezes, tá? Mas como ele não quer que a gente resolva isso, ele não quer um resultado, ele quer saber só se a resposta vai ser positiva ou negativa, a gente volta lá na explicação que eu dei na aula anterior, que é o quê? Ó, base negativa. Expoente é o quê? Par, não é? Então, vai ser positivo. Toda vez que eu tiver o expoente par, o meu número vai dar um número positivo. Beleza? B. Eu tenho menos 3,8 elevado a 5. Ó, só olhar o expoente. Ímpar, não é? Então, negativo. Beleza? Lembrando, gente, que aqui vocês têm que olhar se a base é negativa. Porque se a base for positiva, se for assim, ó, 3,8 elevado a 5, isso aqui vai ser positivo. Tá? Não vai mudar nada. Pode ser par ou ímpar. Se a base for positiva, pode ser par ou pode ser ímpar. Vai continuar sendo positivo. Agora, se a base for negativa, aí tem que ficar de olho. Se for par, vai ser positivo. E se for ímpar, vai ser negativo. Beleza? Então, próximo. Letra C. A gente tem menos 1 sobre 7 elevado a 14. Ó, o meu expoente. Par, minha base negativa, então positivo. Beleza? Deixa eu limpar aqui. D. Eu tenho menos 9,9 elevado a 12. Ó, positivo. Par, negativo, então positivo.
e 0,3 negativo, né? Negativo, menos 0,3 elevado a 35. Expoente ímpar, número negativo, então negativo. E, por último, letra F, menos 5 sobre 8 elevado a 0. E agora? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Lembrar dessa musiquinha, beleza? Vou cantar de novo. Ó. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Tem outra, ó. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Beleza? Então são essas duas musiquinhas. Então, todo número elevado a 0 é igual a 1. Aí não importa aqui o sinal, viu, gente? É sempre 1. Se for negativo, positivo, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, 1 é o quê? Positivo. Beleza? Fechou, né? Então vamos para 2. Deixa eu apagar aqui. Não salvar. 2. Então, calcule o resultado da expressão descrita em cada item. Então, letra A, o cubo do oposto de 5. Letra A, o cubo do oposto de 5. Qual que é o oposto de 5? Menos 5, não é? Então, ele quer o cubo disso aqui. Vai ficar o quê? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Tá? Ó. Base negativa, expoente ímpar. Então, eu já sei que vai ser um número negativo. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Então, menos 125. Tá? B. O oposto do quadrado de 0,2. Então, agora ele quer aqui, ó. Qual que é o quadrado de 0,2? 0,2 ao quadrado. Ele quer o oposto disso. Então, é isso aqui, ó. O sinal de menos vai ficar fora, porque ele não quer o quadrado do oposto. Ele quer o oposto do quadrado. Então, nosso menos fica fora. Tem que saber interpretar essas questões, viu, gente? Porque ó, na primeira ele fala o quê? O cubo do oposto. Então, o cubo do oposto. Então, é o cubo do número oposto ao 5. Então, é o menos 5. Então, vai ficar tudo dentro do parênteses. Agora, quando ele fala assim, ó, eu quero o quadrado, o oposto do quadrado. Então, ele quer que a gente calcule o quadrado de 0,2 primeiro e depois pegue o oposto dele. Tá? Então, ó, como o sinal de menos está aqui fora, a gente já sabe que a resposta vai ser negativa. Tá? Então, ó, 0,2 ao quadrado. Quanto que é? É a mesma coisa que colocar isso aqui, ó. 0,2 vezes 0,2. A resposta eu já sei que vai ser negativa, porque o sinalzinho está aqui fora e ele não vai mudar. Então, 0,2 vezes 0,2 vai dar 0,04. Beleza? Então, essa é a minha resposta. C. O oposto do cubo de menos 3. Então, o oposto do cubo de menos 3. Então, vai ser isso aqui, ó. Beleza? O oposto do cubo de menos 3. Então, vamos lá. Ó. O sinal de menos está aqui. Então, vou continuar com ele. Cubo de menos 3. É a mesma coisa que eu pus isso aqui, ó. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Tá? Então, ó. Sinal de menos, número ímpar. Vai ser o quê? Vai ser um número negativo. Então, vou ter dois sinais de menos aqui, ó. Tá? Então, 3 ao cubo é 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Então, vai ficar isso aqui. Aí, esse sinal com esse sinal dá o quê? Dá positivo. Então, mais 27. Essa é a minha resposta. Beleza? Por último, letra D. O oposto da quarta potência do oposto de 2. Então, ó, o oposto da quarta potência do oposto de 2. O oposto de 2 é menos 2 elevado a quarto. A 4, que é a quarta potência. Tá? Então, ó, o oposto está aqui.
da quarta potência do oposto de 2. Do oposto de 2. Beleza? Então ficou isso aí, ó. Menos. Ficou isso aí, tá? Então vamos lá, ó. Vai ser o quê? Nosso sinal de menos vai continuar aqui. Esse aqui de fora, né? Que não vai mudar. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, ó. Base negativa, expoente par. Então, meu número vai ser positivo. Tá? Então, 2 à quarta. Vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Vai ficar 16. Aí eu tenho menos com mais. Dá o quê? Dá menos. Então, menos 16 é a minha resposta. Tá ok? Beleza? De boa na lagoa, né? Então, gente, esse aí foi o exercício de hoje. Foram os exercícios, né, que a gente resolveu pra gente pegar amanhã. E eu deixar um exercício para vocês. O exercício que eu vou deixar para vocês é a número 3, que é bem tranquila. É só para vocês fazerem igual. Deixa eu fazer a letra A para vocês verem. Ó. Deixa eu só limpar aqui. Olha só a primeira para vocês entenderem o que tem que fazer. Então, número 8. Opa, número 8 não, número 3, né? Letra A. Eu tenho 8 menos 8 ao cubo. Ele fala que ele deixa um espaço, ele quer que a gente coloque o sinal de igual ou diferente. Então ele deixa um espaço para a gente colocar o sinal. Menos 8 ao cubo. Então tá. Ele quer saber se isso aí é igual ou é diferente a isso aqui. Tá? Vamos ver? Só a gente resolver os dois. Ó. O menos aqui não está elevado ao cubo, tá? Então o menos vai continuar aqui fora. 8 ao cubo dá o quê? Dá 8 vezes 8 vezes 8. Então 8 vezes 8 dá 64. 64 vezes 8, vamos ver quanto vai dar? 8 vezes 4 dá 32. 8 vezes 6 dá 48. 48 mais 3 dá 51. 512. Então aqui deu menos 512 desse lado. Vamos ver desse lado? Isso aqui, ó, é a mesma coisa que menos 8 vezes menos 8 vezes menos 8. Ó, sinal negativo, expoente ímpar. Então, vai ser negativo. Então, 8 vezes 8 vezes 8, a gente já fez, dá 512. Então, é igual, ó. Deu o mesmo valor, não deu? Então, eu coloco o sinal de igual. Beleza? Aí sempre vocês resolvem os dois lados, tá? Quando, ó, lembrando que quando não tiver parênteses no número, o sinalzinho aqui, ó, ele não entra aqui. Então a gente sempre considera o sinal que está aqui mesmo, tá? Agora quando está dentro do parênteses o sinal também, a gente tem que olhar aquela regra, ver se ver aqui, ó, é negativo, tá? E o expoente é ímpar, então vai ser negativo. Se fosse par, ia ser positivo, tá? Então, valeu galerinha, essa aí foi a nossa aula, espero que tenham gostado. Então resolvam página 57, número 3. Terminar ela, tá? Então valeu galera, um abraço, tudo de bom, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Bom dia, 7º ano, tudo bem? Terça-feira, temos aí uma aula de redação, aula que é a sequência da aula de ontem, né? Ontem eu expliquei para vocês aí os exercícios da página 71 e 72, né? Pedi para que vocês fizessem eles, respondessem, né, esses exercícios. E dando sequência, né, nossa aula de ontem, hoje nós estaremos fazendo a correção dessas duas páginas, da página 71 e 72. E para casa é uma lista de exercícios que é complemento desse conteúdo aí que nós estamos estudando, né, que é de adequação vocabular, variação linguística. Essa lista está disponível no Google Classroom e ao final das nossas correções eu vou abri-la aqui para vocês e vou mostrar quais são os exercícios e falar um pouquinho sobre, tá? Então vamos lá. Vamos lá para a página 71. 71. Opa, peguei outra página. Peguei a página lá do 6º ano que eu tava corrigindo com eles. Mas a nossa é essa aqui.
vamos aqui, meninos, vamos para a nossa correção. Vou pegar uma caneta aqui, deixa eu pegar uma verde. 1. Leia a frase a seguir. O ambiente úmido das carvoarias favorece o surgimento de doenças de pele. Nos dicionários, normalmente a palavra favorecer apresenta os seguintes significados: tomar partido de algo, beneficiar, criar condições para que algo ocorra. A. Qual desses significados corresponde ao de favorecer no trecho acima? Então, qual que é o significado? É o de criar condições para o quê? Para que algo ocorra, para que algo aconteça, tá? B. Qual dos termos a seguir não pode substituir a palavra favorece? Nesse trecho, justifique. Então, aí é o termo ocasiona. Por quê? Porque quando se fala em favorecer, né, que é dar partido, tomar partido, beneficiar, criar condições, você está oferecendo alguma coisa. Agora, o termo ocasiona, né, e aí nós temos aí algumas variações aí, né, que vem o advérbio aí, ocasionalmente, né, é uma palavra que tem relação de causa e consequência. Então, assim, jogar lixo nas ruas ocasiona lixo acumulado nas calçadas, enfim. Esse ocasiona de jogar o lixo na rua, né, de entupir os bueiros. Vou reformular aqui, meninos, o exemplo. Jogar lixo na rua ocasiona o entupimento de bueiros. Então, esse entupimento de bueiros, ele precisa de uma causa. Ele foi ocasionado por algo. Esse ocasionado por algo vem do ato de jogar o lixo na rua. Então, é diferente de favorecer. Porque o favorecer, como vem explicando ali na letra A, é o quê? É tomar partido, é beneficiar, é criar condições. Então, ele não precisa de ter uma causa. O favorecer não precisa ter uma causa para que ele aconteça. Já o ocasionar, sim, ele precisa ter uma causa para que ele ocorra, tá? Seguindo aí, 2. Observe o trecho a seguir e verifique o contexto em que foram empregadas as palavras em destaque. Então, eu não vou ler o texto, que eu já li com vocês, então vamos partir para a correção, tá? A. Que significado a palavra mexer apresenta nesse contexto? Então, nesse contexto aqui, o médico me proibiu de mexer com fumaça no sentido de quê? De trabalhar, tá? Por exemplo, eu não gosto de mexer com... Ai, gente, fugiu aqui o exemplo. Eu não gosto, eu queria falar de passar roupa. Eu não gosto de mexer com passar roupa. Ficou feio o exemplo, mas só para vocês entenderem. Então, eu não gosto de trabalhar como passadeira de roupa. Eu falo isso aqui em casa, tá? Falando com relação ao meu serviço de dona de casa. É um trabalho que eu não gosto. Não gosto de mexer com passar roupa. Não gosto, assim. Eu acho cansativo, eu acho trabalhoso. Mas eu faço porque tem que ser feito, né? Senão vai todo mundo andar amassado por aí, né? B. Leia as frases abaixo e identifique o significado do verbo mexer em cada uma delas. Ontem eu li essas orações aqui com vocês. O seu tio é tão engraçado que mexe com todas as pessoas. Então, esse mexe aí é de quê? De brinca, caçoa, provoca, tá? Nesse sentido aí de provocação, né? De provocação não no lado negativo, mas de provocação aí, né? Porque ele é engraçado, provoca o riso, tá? Disseram-me que a irmã da Paula mexe com a advocacia. Então, é o trabalhar com. Então, disseram-me que a irmã da Paula trabalha com advocacia. Fulano mexe com marcenaria. Eu ouvi isso hoje. Então, significa o quê? Que ele trabalha com marcenaria. Fulano trabalha com... Fulano mexe com venda de roupa. Venda de roupas.
Então, ela trabalha com venda de roupas, tá? A morte de Michael Jackson mexeu muito com os fãs. Esse mexeu aí é de quê? De sensibilizar, né? A morte de Michael Jackson sensibilizou muitos fãs. Vocês, muito provável, não lembram do dia que ele morreu, porque acho que vocês eram crianças, bem crianças, bebês. Já tem alguns anos. Acho que tem 10 anos, eu acho. 10 anos. Morreu em 2009, eu acho. Eles eram bem pequenos, mas foi assim, foi uma comoção mundial, assim. Foi meio que assim, todo o foco jornalístico estava em cima, né, dessa questão da morte aí do Michael Jackson e sensibilizou, né, mexeu muito com os fãs, que era mundialmente famoso. Poderíamos colocar aqui como exemplo, aqui no lugar de Michael Jackson, Gugu Liberato. A morte de Gugu Liberato mexeu com muitos fãs, né? Sensibilizou muitos fãs. Trazer aqui para um contexto mais atual, né? C. Com que significado foi empregado o termo botar nesse trecho? Com o significado de colocar, pôr. Então eu posso falar assim, vou botar meu celular aqui. Significa o quê? Que eu vou colocar, eu vou pôr ele aqui. Eu vou botar meu livro de língua portuguesa aqui sobre a mesa. Vou colocar. Consulte um dicionário e verifique quais são os possíveis significados desse termo. E em seguida indique qual a palavra melhor substituiria o verbo botar nesse sentido. Então, aqui nesse sentido aqui seria de quê? De atear. Então, vamos voltar aqui no texto. Vamos encaixar esse atear aqui, ó. Tente transportar a lenha, atear fogo. Esse atear é a mesma coisa que jogar, né? No sentido assim de atear fogo, né? Colocou fogo, jogou fogo. Desculpa. Então, colocaríamos aí o atear fogo, né? Poucas pessoas utilizam essa palavra, atear fogo. Utilizam mais, eu vou botar fogo na churrasqueira. Eu já ouvi, né? Então eu vou acender a churrasqueira. Eu vou botar fogo nas folhas que eu varri do quintal. Escuto muito. Eu não faço isso porque eu moro em apartamento e não tenho quintal e nem folha para varrer, né? E mesmo se tivesse, eu não ia botar fogo, porque até nem pode, né? Se eu não me engano, não é permitido colocar fogo em lixo, em folha, etc. Mas nessa época agora que chove pouco, na verdade não chove nada, nessa época seca, o pessoal taca, bota, né, ateia fogo em tudo que vê. E aí contribui ainda mais para a poluição, para o ar ficar carregado, o clima seco e a fumaça e aquela coisa toda. E aí, né, todo mundo sabe, né, nessa época, quanto é sofrido aqui para nós, no Centro-Oeste, o período seco. 3. Observe a tirinha a seguir. Identifique qual das palavras a seguir é a mais adequada para completar o sentido do que os personagens estão dizendo no primeiro quadrinho. No primeiro quadrinho aqui é de escapar. Então, vai deixar escapar um segredo. Tá vendo que tá meio verde aqui? Não sei se na imagem aí vai aparecer, mas tem tipo uma pontinha verde. No terceiro quadrinho, Clark Kent é a identidade secreta do super-homem. Tá bem clarinho, mas é para substituir esse verdinho aí, tá? Então, adequou-se a palavra ao contexto, adequação vocabular, tá? 4. O poema a seguir trata do lambe-lambe, fotógrafo ambulante que fotografa em praças, jardins e demais lugares públicos. Esse profissional surgiu no Brasil a partir do século XIX, mas atualmente essa profissão está quase extinta devido à modernização da fotografia. Leiam. Vou ler eu li ele ontem, mas eu vou ler de novo, tá? O lambe-lambe lambe o tempo, como se o tempo fosse uma bala, um doce, e vai pregando seus retratos. No canto da praça, um velho, um menino lado a lado, o mesmo desbotado sorriso. Observe a definição do adjetivo desbotado, de acordo com o dicionário Oasis, da língua portuguesa. Sem vício, pálido, descorado. Hoje eu tô
pálida. Eu me encaixo aqui, ó, no pálido. Tô meio doente e eu tô bem pálida. Analisando o contexto em que o adjetivo foi empregado, é possível afirmar que a definição acima pode ser aplicada a ele? Não. Por quê, meninos? Porque segundo o contexto, o adjetivo está do sentido figurado e significa sem graça ou inexpressivo. Aquela pessoa desbotada no sentido assim, nossa, eu tô no sentido literal, que eu falei pra vocês, que eu tô um pouco doente, então eu tô pálida, tá? Agora, no sentido aqui, né, esse sentido aqui de pálido, sem vício, descorado, não se aplica. Esse desbotado aqui é um desbotado no sentido que figurado, de uma pessoa que, sem graça, descrente, sem expressão, né, que é o inexpressivo, sem animação, né? Às vezes eu utilizo no lugar de desbotada sem sal. Pessoa sem sal, tá lá. Né? Então eu falo sem sal, mas desbotado também dá, tá? Então essas foram as nossas correções, tá? Que nós fizemos aí dos exercícios de ontem. Agora eu vou mostrar pra vocês a lista que está disponível no Google Classroom. Gente, quando vocês não conseguirem pegar a lista lá, professor, não consegui pegar a lista, não consegui baixar a lista. O que vocês podem fazer? Vocês podem me mandar mensagem pelo WhatsApp e eu envio para você. Eu abro o WhatsApp pelo computador e envio o arquivo, né, que tá salvo aqui, esse ou qualquer outro, tá? Todos vocês têm o meu número, porque foi passado aí, né, nos grupos. Então é só me mandar uma mensagem lá, professor, não tem WhatsApp, então você pode me enviar pelo Google Classroom. Não tô conseguindo abrir o Google Classroom. Fala com o seu colega, pede e o seu colega te repassa. Também tem ficar sem atividade, ninguém vai ficar, tá? Tem várias formas aí de... Então essa aqui é a lista. É uma lista sobre variedade linguística, que nós já estamos falando já há algum tempo. E essa questão da adequação vocabular. Então aqui tem a questão da norma culto-coloquial. Você vai falar aqui nesse exercício aqui se a oração está dentro da norma culto-coloquial. Depois aqui nós temos um texto que foi retirado do Facebook. Aí tem algumas perguntas aqui referentes a esse texto aqui, né? Essa conversa. Oi, tudo bem? Tô com saudades de você. Oi, tudo bem? Fazendo o quê? Tô estudando para a prova. O que vai fazer hoje? Depois do serviço, vou para casa jogar com um amigo, um AMG. É difícil de ler. Então tem as perguntas aqui, algumas questões aqui, para você, de acordo com a sua interpretação, né, o que foi interpretado. Depois aqui tem essa imagem, a oficina mecânica. Então aqui é um anúncio, né, você vai dizer em qual norma linguística ele tá, se é na norma culta ou porque o anúncio acima segue a norma culta, você vai falar sim ou não, né? E aí você vai respondendo, tá? Passem a observar anúncios por aí. Que vocês irão encontrar, assim, vários errinhos, assim, que aparecem. Alguns mais graves, lógico, né? E outros com uma gravidade um pouco menor, né? Mas tem um erro lá. Aqui o número 5 é uma que você vai marcar aí, tá? Uma alternativa. E a 6, por fim, aí, você vai colocar verdadeiro ou falso, né? V ou F, tá? E aí, doideira? Cadê a parada lá? Então, aí nós temos aí a questão aí de gíria, né? De uma forma aí de falar e colocar a parte de terminologismo, né? Novas palavras. E que estão fora, né, da norma culta, mas que estão dentro da linguagem oral, né, dentro da oralidade das pessoas, de forma geral. A maioria das pessoas, né, falam uma gíria ou outra, está muito presente no nosso vocabulário aí. Ela é uma linguagem coloquial, porque ela não está dentro da norma culta, mas ela faz parte do universo oral, né, da oralidade, da fala,
tá? Então nós não podemos negar. A gíria não existe. Eu já ouvi gente falar, mas gíria não pode existir. Ela existe porque ela está dentro da nossa língua. Ela entra dentro das ações linguísticas. Então, ela não está dentro da norma culta, mas ela faz parte do nosso cotidiano linguístico, dentro da nossa língua, né? Na nossa língua, que é a língua portuguesa. Todas as línguas, né, têm gírias. Né? Todas as outras têm, tá? Que são variantes, né, da nossa língua. Então, essa é a lista, tá, meninos? Um abraço para todos vocês. Estou com saudades. Cuidem-se aí, tá? Qualquer dúvida é só me procurar, me chamar, me mandar mensagem. Gente, só não me manda mensagem, puxar a orelha de vocês. Só não me mandem mensagem tarde da noite, tá? Ou muito cedo que eu digo é 5 horas da manhã. Esses dias pra trás eu recebi mensagem 5 horas da manhã. Eu sei, assim, que tá com dúvida, né, e tá com horários inapropriados para consulta, né, com os professores, para tirar dúvida, tá? Então vamos observar um pouquinho isso aí, mas nos demais horários eu estou disponível, tá? Beijo para vocês, tchau, tchau. Boa semana aí para todos. Hello 7th grade, how are you guys doing? So guys, for today's class and today's video, we're gonna be continue working with the topic from the last class. Do you remember about the music, the song we studied? Alright, we're gonna continue talking about this topic. But let's have a look here on the board about the sentence that I brought to you, a quotation. This quotation is super nice, and it's the same quotation I put in the last video from the last class. Let's check it out. According to the famous psychologist Richard Lazarus, hope is a vital coping mechanism that helps us ward off despair, helplessness and depression. Então, é uma frase que lida muito com o momento que a gente está estudando, com os tópicos que a gente está estudando sobre, certo? E eu trouxe ela para vocês como um starter, certo? É só uma frase para inspiration, que trabalha com esses tópicos que a gente está vendo desde a aula passada, daquelas palavras que eu coloquei no quadro, e aí vai dar uma inspiração para vocês produzirem a atividade de hoje. Eu vim trabalhando vários temas diferentes de texto, interpretação, de gramática, muita gramática, aliás, é muito difícil passar atividade prática para vocês, estando por vídeo assim, então é muito mais fácil vocês terem a interação do grupo ali na hora da sala de aula e eu estar visualizando como é que vocês estão desenvolvendo as atividades. Como a gente não tem esse meio, por enquanto, eu trouxe para vocês essa atividade mais prática para fugir de toda a gramática que a gente já estudou, de todos os temas que a gente já estudou. Então, a aula passada a gente já trabalhou com música, a gente ainda vai trabalhar com música, sobre aquela música ainda que eu passei na aula passada, e hoje a gente vai fazer uma pesquisa, trabalho, ok? Super bacana e diferente, que a gente não fez até agora. Então, eu preparei para vocês aqui no quadro um esqueminha com algumas das palavras que eu coloquei no quadro da aula anterior, que são inspiration, strength, power, love, peace and perseverance. Coloquei para vocês inspiração, força, poder, amor, paz e perseverança. O objetivo vai ser, eu preciso que todos vocês arrumem uma folha sulfite, certo? A4. E vocês vão utilizar ela no formato horizontal, certo? No formato paisagem. Então, pode fazer assim, no formato retrato? Até pode, ok? Mas dependendo do tópico que você colocar, não vai caber. Se você escrever love, por exemplo, love já é super tranquilo, mas perseverance aqui nem no formatozinho que eu fiz no quadro quase não coube. Então, é bacana a gente fazer assim. E aí o objetivo vai ser, eu vou montar um assignment, esse trabalho, esse poster, e quando nós voltarmos com as nossas aulas presenciais, esses posters de cada sala que eu estou passando vão ser expostos, ok?
pra gente formar um painel super bacana e é isso. Então a gente vai estar trabalhando com esses temas. O objetivo é o seguinte, vocês vão escolher uma dessas palavras para fazer o seu poster, igual eu escolhi aqui, perseverance, e aí embaixo eu coloquei essas linhas aqui para representar um parágrafo que vocês vão fazer, algumas frases relacionadas à palavra que você escolheu. Por exemplo, a palavra perseverance. Eu vou falar sobre o que é perseverance, o que significa, quanto que é importante. Eu vou dar um exemplo de alguma situação de perseverance. Posso colocar aqui, tem bastante espaço, vai caber. Vocês podem fazer uma letra menor, ok? Começa uma folha A4. E o espaço que eu delimitei com o círculo seria um espaço para images, para imagens. Então, quem quiser imprimir imagens ou fazer desenhos relacionados ao tema Perseverance, na verdade não é quem quiser. Quem quiser imprimir pode, quem quiser desenhar pode também, tem essas duas opções. Porém, vocês têm que colocar imagens relacionadas com o tema. Então, deixa um espaço aqui do lado do parágrafo que você criou para imagens, para desenho, ok? Então, esse vai ser o pôster. Lembra de guardar para não sujar, não amassar, não rasgar, não molhar, entre outras coisas. Vou recolher assim que a gente voltar, ok? Na primeira aula que a gente voltar, porque assim eu já faço esse painel super rápido lá. Na nossa sala de aula ou no corredor da escola, tanto faz. Então, o primeiro objetivo vai ser esse. Então, escolheu o tema, fez o pôster, guardou ali, deixou prontinho. Ah, lembra de colocar nome também, ok? Nome e turma. E depois, eu separei aqui para vocês um vídeo do YouTube, um vídeo bacana que também vai estar trabalhando com esses temas. Terminando esse vídeo da aula aqui, ou terminando as aulas do dia, vai lá no YouTube e assiste esse vídeo. Primeiro, eu preciso que vocês... não vai ter link, então eu preciso que vocês pesquisem pelo título, Glass of Water. Então, é literalmente, é um copo de água na parte do vídeo, assim, na primeira parte do vídeo, na capa do vídeo, melhor dizendo. Então tem um copo de água e é sobre isso a história, vocês vão entender melhor. O vocabulário é super fácil, ok? É um inglês bem facinho de entender, porém, se ainda tiverem dificuldade, vocês podem adicionar aquela ferramenta do YouTube de fazer tradução simultânea, faz tradução para diversos idiomas e você escolhe lá o português e tá tudo certo. Então, that's all for today. Poster and YouTube video, não tem atividade lá no Google Classroom, ok? Vai ser só atividade desse vídeo aqui mesmo, dessa pesquisa. Então, thanks ever so much for participating from this class. See you and bye bye. E aí, turma, beleza? Tio Igor na área. Tudo certo aí com vocês, né? Animados para mais uma atividade? Tô aqui para passar uma super legal, super divertida para vocês fazerem em casa. Ó, hoje nós vamos fazer um jogo de memória. Hoje eu trouxe ele de novo aqui, meu primo Thiago. Olá, tudo bem, turma? Para participar aqui comigo. Ó, primeiro eu vou mostrar pra vocês o material que eu fiz. Eu peguei EVA que tinha aqui em casa já, tá bom? Então não quer dizer que vocês precisam fazer com EVA. Como vocês podem fazer? Pegar folhas de papel e pintar as folhas. Pode colocar números também, tá bom? Para ficar fácil de vocês decorarem. Ó, nós temos aqui 6 cores. Vocês podem colocar aí 6 números, de 1 a 6, certo? Então, eu vou mostrar para vocês como que vai se jogar. E aí eu vou explicando durante quando a gente estiver fazendo aqui. Ok? Prestem atenção aí, mas é um joguinho facinho de vocês entenderem como se faz. Nós vamos tirar para o ímpar, para ver quem vai começar. Par. Ímpar. Ganhei de novo. Ó, então a gente vai fazer primeiro uma sequência só com 1, depois 2, 3 e assim a gente vai aumentando, ok? Vou colocar primeiro só uma cor. Ele tem que fazer a mesma cor que eu fiz, certo? Ele tem que repetir os movimentos de cor. Agora eu vou colocar... Olá, turminha. Olha que imagem mais linda, né? Dá até água na boca, né? De assistir, de ver. Esses são os nossos grupos das angiospermas, né? São as plantas que nos dão essas gostosuras
E essas lindezas, né? Olha aí que enche os nossos olhos, né? Cada flor mais linda que a outra. Olha também, né? Mais coisas aí gostosas, né? Alguns gostam, outros não. Então, o que são as angiospermas? As angiospermas, meninos, a palavra ela vem do grego, angios, bolsa, esperma, semente, né? Então, significa que as sementes são protegidas por uma bolsa. Então, são plantas espermatófitas, né? Que têm as sementes protegidas por uma estrutura chamada de fruto. Qual que é a diferença das gimnospermas para angiospermas? As gimnospermas, elas são plantas vasculares e têm raiz, caule, folhas e semente. Não necessitam da água para a fecundação, apresentam um gameta masculino que não é frangelado e é transportado dentro do grão de pólen. E da união do gameta, né, forma-se um embrião dentro de uma semente. O embrião fica protegido na semente, que possui reservas nutritivas e uma proteção contra a desidratação. A estrutura reprodutora das gimnospermas é o estróbolo, e esses gametas eles são produzidos nos estróbilos. Os estróbilos não atraem os animais, por isso, né, são polinizadas somente pelo vento. E as flores não possuem ovários, né, e, portanto, não produzem frutos. A semente ela é nua. Já as angiospermas são vasculares, têm raiz, caule, folhas, flores e sementes. Não necessita da água para sua fecundação. O gameta masculino não é fragelado, né? Ele é transportado dentro dos grãos de pólen. Da união dos gametas forma-se um embrião dentro de uma semente. O embrião ele fica protegido na semente, né, que possui reservas nutritivas e uma proteção contra desidratação. A estrutura reprodutora é a flor, os gametas são produzidos na flor e as flores produzem o néctar que atrai os animais para a polinização. As flores, elas possuem ovários que após a fecundação se transformam em frutos com a semente dentro. As angiospermas são os grupos, né, de plantas atuais e elas variam desde gramíneas até enormes árvores. E a principal característica das angiospermas é a presença de frutos e flores. As flores, né, elas contêm os óvulos que podem ser agrupados em inflorescência ou estar solitárias. As flores, elas possuem estruturas, né, para atrair os agentes polinizadores, como ter lindas pétalas, cheiro, fórmula e tamanhos variados. Algumas características das angiospermas, né? Quais são essas características? Então, são vasculares, elas têm vasos condutores, têm raiz, caule, folhas, flores e sementes, além dos frutos. Não necessita de água para fecundação. Tem o néctar, né, nas flores, que é uma solução açucarada que vai atrair os animais, como as borboletas, abelhas, morcegos, pássaros, formigas, né? E da união dos gametas eu vou ter a formação do embrião dentro da semente, né? Após a fecundação, o ovário da flor se desenvolve e transforma no fruto, e a semente nutre e protege o embrião. É o grupo de vegetais mais recente, mais abundante na Terra. Tem um sucesso na sua dispersão, né? Pelo fato das flores possuírem os ovários e produzirem frutos, né? Então, aí ele protege a semente e que acaba atraindo os animais que também serão tanto polinizadores quanto dispersores de sementes. Aqui eu tenho o ciclo de vida de uma angiosperma. Eu vou ter lá a planta, ela vai ter a flor. Lá na flor, eu vou ter a parte masculina e a feminina. A parte masculina é chamada de androceu. Nela eu vou ter os
pólen, os grãos de pólen. Esses grãos de pólen, né, cairão na parte feminina, que é o gineceu, que é formado por um tubo polínico e vai chegar até lá no ovário. Lá no ovário encontra o óvulo e ele é fecundado. Após a fecundação, ele forma-se os frutos. Esse fruto tem a semente, e essa semente, quando cai no solo, ela germina e cresce, dá origem a uma planta adulta, que vai produzir flores, e aí continua-se o ciclo. A flor das angiospermas, então, eu tenho lá, né, um receptáculo, eu tenho a sépala, que é a parte verdinha, né, e tenho as pétalas, que é a parte colorida. E eu tenho antera e filete. Esses dois fazem parte do que eu chamo de androceu, que são os órgãos masculinos das flores, tá? A antera é o local onde são produzidos grãos de pólen e o filete é a estrutura que vai, né, segurar essa antera. A parte feminina, ela é formada pelo estigma, estilete, ovário e óvulo. O óvulo é o local onde eu tenho a oosfera, certo? Então, os grãos de pólen ele cai no estigma, desce pelo filete até chegar no ovário e fecundar o óvulo. Estigma, estilete, ovário fazem parte do gineceu, tá? Que são os órgãos femininos. Aqui eu tenho a flor, olha que linda. Geralmente eu levo para a sala de aula uma flor assim, pra gente poder estudar. Esse amarelinho aí, né? Amarelo ouro é os grãos de pólen. Esse mais pro laranjado aí é onde eu vou ter o estigma, né? Que vai atrair pros grãos de pólen, tem que cair aí. E essa parte colorida aí de rosa bem escuro é as pétalas. Olha, mais outra imagem linda, né? Essa aqui é um lírio. Aqui eu tenho alguns agentes polinizadores nas angiospermas, né? Então, tem as borboletas, abelhas, beija-flor, formiga e morcego. Eu não vou falar de agentes polinizadores hoje e não irei falar sobre as estruturas, né? De cada estrutura das flores, que a gente vai ter aula só sobre angiosperma na próxima semana. Então, ela é dividida em dois grandes grupos, que são as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Também irei detalhar na aula, né, nas próximas aulas. As monocotiledôneas, né, são as angiospermas, que é o capim, cana-de-açúcar, milho, arroz, trigo, aveia, cevada, bambu, lírio, alho, cebola, banana, bromélia, orquídea. São as plantas que são monocotiledôneas. Para mim saber se é monocotiledônea ou dicotiledônea, eu tenho que analisar as sementes, tá? Eu vou explicar para vocês na próxima aula. São exemplos de dicotiledôneas, né? Feijão, amendoim, soja, ervilha, lentilha, grão de bico, pau-brasil, ipê, peroba, mogno, cerejeira, abacateiro, acerola, roseira, morango, pereira, macieira, godoeiro, café, genipapo, girassol e margarida. Então, aqui tem algumas dicotiledôneas e algumas plantas que são monocotiledôneas, tá bom? Na próxima aula eu explico qual que é a diferença de mono para dicotiledônea. No livro eu quero a atividade da página 69, número 1 e 2. Somente o número 1 e 2, tá, meninos? Lá tem 4 exercícios, eu só quero o número 1 e o número 2, tá bom? Beijos e até a próxima aula.